Ora, viva, boa noite. Seja bem-vindo ao programa Visão Política. Para esta edição, elegemos 3 temas. O primeiro é uma notícia triste. Estamos a falar da morte de Davis Pepo Simango, que perdeu a vida na última segunda-feira na vizinha África do Sul, vítima de doença. O segundo tema, vamos falar um pouco sobre a questão de Helder Martins, que demitiu-se da Comissão Técnica da Covid-19 por entender que há interferência política naquela comissão. O último tema, vamos procurar entender um pouco sobre o Maranhão, que diz que a junta militar está firme. Mesmo com a saída de João Machava, e Paulo Filipe Guirande diz que a junta militar continua com os seus ideais e cada vez mais forte. E para nos ajudar a analisar estes 3 pontos, contamos com a presença de Dr. Carlos Jack, que é analista político e igualmente advogado. E por outro lado, estamos a falar da Dr. Custódio Duma, que é advogado, também ativista social. E desde já agradeço pela vossa presença aqui no programa Visão Política. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Obrigado pela vossa presença. Conforme disse, o nosso primeiro tema trata-se de uma notícia triste. Perdemos, ou melhor, a política moçambicana está de luto. Morreu esta segunda-feira na África do Sul Davis Pepo Simango, presidente do Movimento Democrático de Moçambique e do Conselho Autárquico da Beira. Davis Simango estava internado desde 13 de fevereiro, após apresentar algumas complicações de saúde. Davis Simango chegou ao cargo de edil da Beira em 2004 pelas mãos de Renamo e depois o seu segundo mandato foi a título individual, ou melhor, independente, e um cargo que perdurou 2009 até 2013. E o último foi em 2014 e 2021, em representação do Movimento Democrático de Moçambique. Davis Simango foi 3 vezes candidato à presidência da República, 2009, 2014 e 2019, pelo Movimento Democrático de Moçambique. Lembrar que o partido foi fundado a 6 de março de 2009, depois de ter abandonado a Renamo por desentendimento com Afonso Dhlakama. Dr. Carlos Jack, começo consigo. Estamos a falar de uma figura incontornável na arena política, Davis Pepo Simango, que contribuiu de uma forma significativa, de uma forma indeleble para a democracia moçambicana. A minha primeira questão, como é que olha para a perda desta figura na arena política no país? Boa noite e muito obrigado pelo convite. Antes, eu quero manifestar a minha maior satisfação por estar aqui com o Dr. Custódio Duma. Já há muitos anos que não nos vimos. Um homem lutador na sociedade moçambicana. Em segundo lugar, apresentar os pêsames da família Simango e, naturalmente, que foi com muita tristeza que eu tomei o conhecimento do desaparecimento físico do Davis. Era uma pessoa amiga, a família Simango, os irmãos, éramos muito amigos e quem me perdeu, em primeiro lugar, é a família Simango. É aqui onde me situo em primeiro lugar, porque é um membro de família, era um dos pilares da família Simango, que hoje desapareceu e que Deus o tenha. E em segundo lugar, nesse aspecto, dizer que politicamente Moçambique ficou sem um dos seus pilares, não só em relação ao MDM, como a política moçambicana. Era um dos políticos da geração dele que tinha a consciência de que só lutando é que se podia cimentar a democracia. Foi uma pessoa extraordinariamente acarinhada, não só na Beira, como a nível internacional e a nível de todo o país, pelo seu pragmatismo, pela sua forma de encarar a política. Gostava de andar de camisas de meia manga para mostrar que, de facto, é preciso trabalhar. Era o seu fato macaco e um ideal político muito claro. E penso que é muito difícil, neste momento, até descrever aquilo que poderia ser o futuro do Davis Simango e na política moçambicana. É muito difícil porque era uma pessoa que tinha uma visão política muito alargada, tinha uma visão política que ultrapassava o partido MDM, mas concentrava-se sobretudo nos problemas do seu próprio país
e esquecendo, muitas vezes, da sua própria sofala, da sua própria beira, porque o que ele queria era que a democracia moçambicana fosse cimentada. Muito bem, Dr. Custódio Duma, vou para si. Como é que olha para esta perda irreparável de David Simango para a política moçambicana? Muito obrigado, boa noite e também aproveito de estender as minhas saudações ao Dr. Carlos Jeque, que é uma inspiração para mim como advogado jovem de uma geração muito à frente, depois da geração que fundaram a nossa ordem dos advogados e depois o nosso sistema judicial, e também uma inspiração naquilo que é o pensamento político moçambicano. É por isso que eu acho que é uma das pessoas importantes para estes dois temas que nós temos aqui, esta questão do falecimento do engenheiro David Simango e esta questão do Mariano Nhongo. Olha, a minha opinião não vai muito longe daquilo que o Dr. Carlos Jeque esteve aqui a dizer. Em primeiro lugar, de facto, é uma grande perda para o nosso país, uma grande perda para a cidade da Beira e um grande golpe à democracia moçambicana, que é muito jovem, apesar de ser nascida na década de 90, o seu crescimento tem sido muito lento, a participação é muito tímida e os sinais de mudança praticamente ainda são difíceis de visualizar. E a figura do David Simango representou um pouco o ideal, sobretudo para a camada mais jovem, geração jovem como a minha, de que era possível intervir na política sem ser por via dos clássicos, não é? Os partidos clássicos, que nós estamos a falar, o partido que estava no poder, está no poder, e o partido Renamo, que era a segunda maior força nessa altura e continua a ser ainda hoje. E o surgimento do Davis, primeiro como uma figura independente no município da Beira, e segundo como presidente do MDM, representou isso, uma viragem. E é por isso que foi uma grande inspiração para uma boa parte da juventude, sobretudo aquilo que penso que foi o nosso já também falecido Dr. Máximo Dia chamava de um eleitorado incapturável. Uma parte da juventude, uma parte de um eleitorado que não estava com estes, nem estava com aqueles, mas precisava ter um ideal político muito bem clarificado. E o Davis representou isso. Penso que é ali que reside o grande legado dele, né, e a grande inspiração que traz para a juventude. E isso é uma grande perda, porque ainda estávamos num processo de construção. Né? É só olhar, por exemplo, a grande massa de jovens que ele conseguiu agregar no seu partido. Né? E é isso que nós perdemos. Perdemos alguém que representava uma força que não tinha participado na guerra civil, né? Apesar de ter um histórico dos seus progenitores, que foram antigos combatentes, a geração dele não era uma geração, digamos assim, de combatentes com armas na mão. Então, esse ideal que é possível participar na política moçambicana sem ser pessoas que seguraram em armas e mataram pessoas, mas que podem segurar a Constituição da República, podem segurar as leis, os grandes pilares da construção de um Estado de Direito democrático e, de facto, participar nesse diálogo. Eu penso que é isso que nós perdemos e minhas sinceras condolências à família, não é? Como tinha dito aqui o Dr. Carlos Jeque, a família de facto foi a primeira a perder, mas nós moçambicanos também perdemos, não é? E penso que mesmo o governo do dia também perdeu, porque é a minha convicção também que é bom que tenhamos bons partidos da oposição, bons líderes da oposição, para que a governação do dia também seja uma governação mais efetiva e mais robusta. Dr. Carlos Jeque, volto para si. David Simango era a cara do Movimento Democrático de Moçambique, porque ele é um dos cofundadores, juntamente com outros elementos, estou a falar de Gerardo Carvalho, também que fez parte da fundação deste partido. Como é que olha a sobrevivência do Movimento Democrático de Moçambique sem David Simango? Bom, em política tem
enfim, dessas coisas que acontecem. Quando um líder carismático desaparece fisicamente, há sempre um momento de aparente desorientação, sobretudo o facto de ter sido de uma forma tão inesperada para a maioria dos seus militantes e simpatizantes, eventualmente dos seus camaradas, portanto, do partido. Mas acredito que se vai refazer desde que reflitam profundamente na escolha do novo líder e ser um líder que, de facto, deverá tentar reagrupar, não é, os soldados, porque também já nos últimos anos havia uma certa dissensão dentro do partido. O ideal era o mesmo, mas os pontos de vista, muitas vezes, dentro do partido não eram discutidos com aquela clareza e aquela liberdade que, enfim, todos gostariam de ver. Isso era próprio de um líder. O líder tem tendência sempre de um certo autoritarismo, tem sempre tendência de levar o seu grupo de trabalho, às vezes, com mão firme, e em democracia, às vezes, é preciso tolerar, é preciso refletir, e basta ver que falece ou morre de uma forma violenta o Amorano, o Manuel de Araújo, e já havia um certo afastamento, como aconteceu com o Carvalho, aqueles que eram os pilares do MDM. Portanto, agora é preciso refletir, e acredito que não será fácil, não é, reordenar as ideias e o grupo, porque a liderança do David Chimanga era uma liderança bastante forte, marcante e até, de certa forma, um pouco pessoalizada. Portanto, vamos ver. Muito bem. Doutor Custódio Duma, é normal assistir-se clivagens dentro de um partido político? Nós assistimos isso após a morte de Eduardo Mondlane, e depois, com a morte de Afonso da Cama, também assistimos isso na Renamo. Viveu-se um momento de clivagens dentro da Renamo. Como é que analisa a sucessão de David Simango? Podemos esperar nós uma sucessão, de alguma forma, vamos assistir uma corrida sem precedente para ocupar, de alguma forma, a presidência do movimento democrático, e que isso, de alguma forma, pode criar, dividir os membros do partido ou não? Bem, de facto, eu penso que o momento de alguma tensão será de esperar, porque vejo duas situações causadoras disso. A primeira é que a morte de David Simango foi repentina, foi inesperada, e não acredito que o partido estivesse preparado no sentido da sua substituição. Nem acredito também que o próprio Davis tivesse colocado em algum momento sinais de que precisava preparar este ou aquele para o substituir, porque ele era jovem, morreu na flor da idade ainda, e morreu também ainda a construir o sonho que é o sonho do MDM. Então, por conta disso, acredito que o partido não estava preparado, e não estando preparado, poderão aparecer mais de uma ou duas figuras internas que acreditam que poderão ser ou são os legítimos sucessores. E por termos duas ou três figuras, pelo menos só duas, já são criadas condições para clivagens internas. Esse é um ponto muito importante. O segundo cenário é que, apesar de estarmos perante um partido, de facto, formulado dentro daquilo que é a nossa legislação partidária em Moçambique, o MDM tinha duas figuras que têm uma ligação sanguínea, não é? Que é o falecido Davis e o seu irmão Lutero. E há um pouco essa ideia de que dois irmãos queriam dar continuidade a um sonho do seu pai que não conseguiu completar uma determinada visão. Então, penso que se prevalecer uma ideia como esta,
não necessariamente no luteiro, mas uma determinada ala partidária interna, pensar que o sucessor legítimo do Davis seja o luteiro, por ser ele, neste momento, o guardião dessa visão do pai. Então, isto pode também criar, digamos assim, um ambiente para grandes clivagens. Entretanto, o terceiro cenário é a possibilidade dos membros sêniores do partido olharem para este acontecimento com muita serenidade, esperarem que os ânimos se acalmem e voltar para aquilo que os estatutos dizem para a sucessão do líder. Esperar um momento oportuno e, neste momento, até inclusive para ajudar a acalmar os ânimos, pode criar-se uma comissão de gestão, como também, no exemplo que citou, depois da morte do presidente Mandlane, criou-se também um pequeno núcleo que poderia gerir a casa até que se chegasse a um ponto em que todos tivessem os ânimos mais calmos e se elegesse uma figura de consenso para todos, sem traições, sem maquiavelismo, sem mortes, né? De modo a que o partido possa sobreviver, porque havendo estes caminhos, estes cortamatos, o partido não vai sobreviver. Estamos no século XXI. As técnicas que podiam ser usadas, que foram usadas nos anos 60, nos anos 50, hoje já não são compatíveis. A informação corre mais rápido, a juventude está mais atenta. Então, é preferível tomarmos decisões de uma forma mais serena, mais democrática e seguindo aquilo que são os estatutos. Dr. Karczak, também podemos afirmar que aqui avizinha-se uma guerra sem quartel, se olharmos para essa questão das sucessões. Dei um exemplo do partido Frelimo, quando sempre perde-se um líder histórico, há essa tendência de haver convulsões. Vimos também na Renamo o que aconteceu após a morte da Fonte da Cama. Pode-se esperar também no Movimento Democrático de Moçambique essas convulsões ou não? E a outra questão que eu te coloco, a questão do nome, Simango. Há uma ideia que fica que na Zona Centro o apelido Simango goza de alguma simpatia e tendo em conta os fatores históricos do pai o pai de Lutero Simango, assim como Davis Simango, que é tido como um herói na Zona Centro por diversos motivos que são destacados na história de Moçambique. Como é que olha para essa questão de sucessão? Há alguma hipótese de Lutero Simango poder suceder o seu irmão? Pode existir uma ala que possa defender a continuidade dos Simangos ou não no cargo, na presidência do Movimento Democrático ou não? Eu estou na linha de pensamento do Dr. Custódio, porque as pessoas muitas vezes têm ambições contidas. Há outros que as suas ambições esperam uma oportunidade para se revelarem. Durante a dinastia Davis Simango, praticamente todos, tinham ganho a consciência de que a projeção do MDM deve-se em grande parte ao apelido Simango. Isto porque a história ainda vai nos revelar muitas coisas e as pessoas foram sempre dizendo uma série de coisas à volta do pai e da mãe e, bom, muita coisa se escreveu, muita coisa a gente leu, portanto não é novidade nenhuma. Nós lemos, consumimos e ficamos com a leitura. A verdadeira história nós não estávamos lá, portanto não conhecemos. E eles tentaram, como disse o Dr. Custódio, eventualmente mostrar que podiam resgatar, não é, os ideais dos pais, porque a mãe também era uma política reconhecida no tempo da luta de libertação nacional. E por aí, provavelmente, doutor, haverá poucos aventureiros que queiram aparecer assim de chofre a quererem a liderança do MDM. Porque é preciso saber ver uma coisa. Eu conheço um pouco a trajetória do Davis e do irmão, e do MDM, desde o PCE. Eles tinham uma projeção internacional inigualável. Enquanto que o Jacama e a Renamo era como que uma frente ocidental
contra o governo da Frelimo, não é? Mas que, na verdade, em termos políticos, levou muitos anos ao Ocidente acreditar que o Dhlakama poderia ser um chefe de Estado, um líder, portanto. Em relação ao Davis e ao irmão, pela sua formação académica, pela sua formação política, pela consciência cristã que eles tiveram e têm de não quererem aparecer como desafiadores através da política para se vingarem dos pais. Isto granjeou muita simpatia internacional. E em política, muitas vezes, para quem de facto caminha com consciência e a passos seguros, em política sempre se faz um investimento a médio e longo prazo e não a curto prazo. Quem faz caminhadas rápidas em política também rapidamente tem uma queda. E eles tinham consciência disso e foram caminhando, os dois irmãos, foram levando, um com a posição de arrojo, que é o Davis, que era o Davis, que, como eu disse, o fato macaco do Davis era uma camisa de meia manga e calças de ganga, correr de um lado para o outro, não é? O irmão também fazia e faz esse trabalho. Mas já fez sempre uma pessoa que tem mais visibilidade e ele era o mais visível. Portanto, eu acredito que há de aparecer alguns que já na altura achavam que o MDM não devia ser olhado como a fotografia no verso dos pais, mas como uma oportunidade de ser um partido à margem ou no meio daqueles dois que foram beligerantes, portanto, durante muitos anos, que é Frelimo e Renamo, que tinham as armas em punho para se combaterem. Então apareceu o MDM com um discurso mais simpático, um discurso mais aglutinador e juntando, portanto, o apelido Simango e a projeção que eles tinham internacionalmente e mesmo dentro do país, fez com que os que tinham ambições desmedidas se contivessem um pouco. Agora, alguns que poderiam aparecer sem qualquer receio para liderar o MDM, já estão fora do MDM. Os que ficaram, como disse o Dr. Custódio, é preciso, de facto, que haja muita serenidade, darem o tempo ao tempo para se encontrar um líder de consenso. Se o líder de consenso for o Lutero, também acredito que o Lutero poderá pegar no MDM e caminhar com o MDM, não com tanta simplicidade como o Davis tinha, mas à sua maneira, porque também o Lutero é um político que de facto todos nós o conhecemos. E ele soube também dar a vez ao irmão, não aparecer como, até porque ele como mais velho, teve uma atitude tão nobre, que ao escolherem o irmão, ele pessoalmente escolher o irmão, é porque entendia que o irmão tinha outros ingredientes políticos que poderiam galvanizar o MDM e por detrás ele estava como irmão também e político para discutirem aquilo que fosse necessário entre eles, os dois, com a visão que eles tinham. Portanto, eu penso que por aqui estou na linha do Dr. Custódio, dizer que provavelmente só reinar sensatez de esperarem calmamente até que as águas serenem, poderão encontrar uma liderança de consenso. Então, encontrando uma liderança de consenso, os apoios internos, sobretudo internos, irão continuar a verter para o MDM pelo facto de o novo líder vir a ser respeitado, continuidade da liderança e do estilo, não pessoal, mas também o estilo de comunicação que o Davis tinha. Internacionalmente, os apoios eles continuarão sempre a ter, porque o próprio irmão foi o primeiro que fez frente internacional para que fossem reconhecidos como futuros políticos que em Moçambique poderiam ter voz, como vieram a ter.
Portanto, esta é a minha opinião nesse aspecto. Doutor Custódio Duma, a questão que quero colocar tem a ver com a questão da sucessão de David Simango. Na verdade, quando surge o MDM, ficou a ideia de que, de alguma forma, conforme disse o Dr. Carlos Jack, a população ficou com a ideia de que os Simangos queriam se vingar de alguma coisa. E é o que prevaleceu. E olhando para o movimento democrático de Moçambique, tivemos Ismael Moussa, também era uma figura de peso, que acabou abandonando o partido. Se olharmos, não conhecemos todos os membros, mas aqueles que nós conhecemos não têm um peso político provavelmente capaz de suceder o David Simango. Como que olha para a questão dos possíveis sucessores de David Simango, que não seja da ala dos Simango, que não seja Lutero Simango? Como que olha? Existem pessoas que possam granjear simpatia com um capital político capaz de fazer, levantar o MDM ou mesmo dar continuidade àquilo que são os ideais que foram deixados pelo David Simango? Essa questão é muito, para mim, é muito profunda e séria. Sim. Também. Bom, o que eu penso é que a fórmula deve manter-se no consensual, independentemente de quem quer que seja. Sim. Se os membros, os séniores, não é? Eles devem ter uma comissão política que funciona, devem ter um núcleo duro que reflete sobre as grandes ideias do partido e as grandes decisões. Então, este núcleo terá que vincar aquilo que nós já tentamos aqui visualizar, que é o consenso. Se mantiverem-se no consenso, naquilo que é consensual, independentemente da pessoa, aí penso que será mais fácil chegar a alguém que de facto pode tomar as rédeas. Agora, uma outra característica que o MDM mostrou-nos é que é um partido que não tem muitos problemas em trazer militantes de fora. Tivemos, ao longo dos anos em que o MDM esteve, muitos novos políticos, que eram políticos em outros lugares, ou não se tinham revelado como políticos, eram analistas, eram economistas, eram jornalistas, eram advogados, faziam o seu trabalho normalmente, mas de um momento para o outro passaram a ser figuras importantes, figuras incontornáveis dentro do partido. Esta característica do MDM, poder agregar, trazer novos membros, novas lideranças, novos atores, né? Obviamente conhecidas, mas não sempre conhecidas como políticos ou como membros de determinado partido, também pode ser uma via que o MDM vai poder usar. Se acharem, por exemplo, que internamente não há uma figura de consenso, mas a sua comissão política, o seu núcleo duro, pode decidir em trazer alguém de fora, como já nos acostumou também a trazer. E eu penso que, desde que seja de consenso, seja alguém que assume os ideais do partido, seja alguém que tenha um compromisso que o Davis tinha, que o seu irmão tem e os outros membros têm, não é? Será uma pessoa aceita. E penso também que, neste momento, o MDM deve transitar da Zona Centro para ser um partido nacional. Não deve cingir-se só naquilo que é a Beira, Sofala ou a Zona Centro. Deve ver-se como um partido que tem uma projeção a nível nacional. Já tiveram municípios fora da Zona Centro e tem uma grande simpatia, elegeram membros a Assembleia Nacional, quer dizer, a Assembleia da República. Sim. E as Assembleias Municipais, que não são da Zona Centro, e isso significa que é um partido com projeção a nível nacional. É um momento trágico, sim, mas também uma oportunidade de mostrar à nação moçambicana que o partido não se circunscreve à Beira e à Zona Centro, circunscreve-se a nível nacional e até, como disse o Dr. Jack, com suporte internacional. Então, é preciso que se tomem decisões muito sábias, de uma forma serena e consensual.
Doutor Carlos Jack, só para fechar em relação a este ponto, o impacto político da morte de David Simango, o Movimento Democrático de Moçambique, conforme disse, fiz a referência na minha parte introdutória, surge em 2009 e surge enquanto existiam outros partidos. E em pouco tempo conseguiu se impor na arena política, chegou à Assembleia da República e é o MDM que nós conhecemos todos nós. E de alguma forma a perda de David Simango vai fragilizar a democracia moçambicana no seu todo, ou não? Não, é preciso ver também que o MDM vinha do PCE, praticamente. E então, por isso não foi difícil criar o MDM, e tem a sua história. E eu penso que, volto novamente a dizer que na linha de pensamento do Dr. Custódio, eu penso que temos muito tempo, porque não temos eleições este ano. Sim. Temos muito, o MDM tem algum tempo para refletir e continuar a ter a sua voz na sociedade moçambicana. E, novamente, fazendo das palavras do Dr. Custódio minhas, é preciso que o MDM, de facto, passe a ser, trabalhe no sentido de ser um partido nacional e não regional, porque esse foi um dos grandes problemas que o MDM teve. Por exemplo, teve o Manuel de Araújo, que à frente da Zambésia estava-se a trabalhar muito bem, podia ter havido um entendimento em termos de pensamento e de estratégia de luta política a nível nacional. Tinha o Amorane, que também era uma figura carismática, já estava-se a fazer, portanto, como uma figura carismática na Zona Norte, na Zona de Nampula. Eu acredito que poderia ter sido uma Zona Centro muito mais forte e com progressiva caminhada para a Zona Norte e para a Zona Sul. Portanto, eu por aí penso que o MDM vai continuar a ter a sua voz dentro da democracia moçambicana. Muito bem, Dr. Carlos Jack, e para já partimos para o nosso segundo tema, que vamos falar um pouco sobre a decisão de Hélder Martins, que demitiu-se da Comissão Técnica Científica da Covid-19, na carta datada no dia 16 de fevereiro, endereçada ao Presidente da República, Filipe Nyusi, o antigo Ministro da Saúde, demitiu-se da Comissão Técnica Científica para a Prevenção e Resposta à Pandemia da Covid-19, por entender que há interferência política naquele órgão, e diz que engoliu muitos sapos e já chegou a vez de colocar um basta nesta situação. Doutor Custódio Duma, a questão que eu lhe coloco, como que viu esta questão da saída do Sr. Hélder Martins no cargo que ocupava, ou melhor, liderava esta comissão técnica, por entender que este órgão não poderia, de alguma forma, o órgão deve ser gerido por cientista, e que, no seu entendimento, não fazia sentido uma figura política a dirigir esta comissão, porque aquele órgão foi feita para assessorar o presidente, mas sim também para um parecer naquilo que é assessorar o governo, mas fisicamente também dar assessoria à sociedade no seu todo, o que não estava a acontecer. Olha, é uma preocupação muito grande, porque de facto estamos a viver o período vamos lá dizer, a pandemia põe o Estado numa situação de muita fragilidade. É só olhar os números que estão a crescer e olhar também os números de contaminações e os números de mortes. E isso deixa-nos numa situação que, mesmo não seja constitucionalmente de urgência, continua a ser uma situação de urgência. E numa situação dessas, continuamos a precisar de pessoas como o Dr. Hélder Martins, a dar a sua opinião, a dar o seu saber, a trazer as suas experiências numa comissão como aquela, de modo a que sejam tomadas as melhores decisões e as decisões do governo caminhem para o lugar mais acertado. Uma decisão daquela, como ele mesmo disse, basta, parece-me resultado de uma saturação. Eventualmente, eu não estou numa boa posição de analisar as ideias do Dr. Hélder Martins, não só pela idade, como também pela área, que não é minha área, mas olhando para a sua experiência, o seu conhecimento,
as funções que já desempenhou ao longo dos governos anteriores, desde mesmo depois da nossa independência, penso que ele tentou encontrar soluções internas para aquilo que ele inquietava e não conseguiu encontrar essas soluções, até chegar ao momento que disse basta. E esse basta é uma forma dele encontrar uma certa paz consigo mesmo, porque achava que as várias decisões que foram tomadas pelo Executivo não refletiam ou, na generalidade, a opinião da Comissão ou então as suas opiniões como médico experiente que ele é. E é uma tristeza, porque é mais uma cabeça, mais um pensamento que sai daquele núcleo que deveria estar neste momento a elaborar para evitar este momento de crise que o país está a viver com a Covid-19. A Comissão fica fragilizada, então as decisões do governo também tornarão-se também mais frágeis. Esse é o meu pensamento geral sobre esta situação. Era bom, de facto, que a nível interno encontrasse-se uma forma de aglutinar todos os pensamentos. É claro que não é possível trazer todos os pensamentos numa decisão do governo, mas era necessário que se mantivessem estas cabeças, né, estas massas pensantes, continuamente, de modo a que elas continuassem a produzir aquilo que são as ideias que o país precisa para enfrentar a Covid-19. Então, para mim, é uma situação muito triste. Espero que, de facto, esta crise interna dentro da Comissão não se alastre para os outros membros. Eventualmente, nós já estamos acostumados de pessoas que, líderes moçambicanos, que saem ou por esconderem-se na doença, esconderem-se noutros pensamentos e não falarem exatamente o que está a acontecer. Então, espero que não haja outros membros desta comissão internamente também com o mesmo pensamento e deixarem o Executivo sem um núcleo que pode refletir sobre as situações que nos assolam agora relativamente à Covid-19. Para mim, é uma grande preocupação, não é? Acredito que o Dr. Helder saiu para ter uma paz consigo mesmo, para estar bem consigo mesmo, mas é uma fragilidade que fica na Comissão. Dr. Carlos Jack, como é que olha para esta saída do Sr. Helder Martins, o que, de alguma forma, procura defender de que esta comissão, se é um assunto científico, deve ser gerido meramente por cientista, não uma figura política. Se fala do atual ministro, que é uma figura política que está a gerir, e de alguma forma ele disse quando entrou, estava ciente de que deu o benefício de dúvida, que provavelmente iria funcionar, mas na ótica dele esperava que fosse cientista, de facto, de alguma forma, a gerirem esta comissão. Como é que olhando, trazendo a experiência a nível internacional, que nós temos acompanhado, quando trata de um assunto científico, normalmente nós vimos pessoas ligadas àquela área a se pronunciar sobre determinado assunto e simplesmente são cientistas que provavelmente fazem. Provavelmente nós podemos adotar uma outra realidade. Mas como que viu a saída de Helder Martins? Será sensato a colocação que ele está a fazer ou não em relação a esta comissão? Bom, eu acho que, resumidamente e de uma forma clara, o Dr. Costura Duma disse aquilo que, de facto, todos nós sentimos. O Dr. Helder Martins, e depois correm imagens do tempo do Helder Martins com o Samora Machel, como uma mensagem de que o Helder Martins não era uma pessoa qualquer. Não é uma pessoa qualquer. Portanto, ao convidarem o Dr. Helder Martins como líder, como o presidente da comissão, tinham a consciência de que, a nível nacional e internacional, a comissão ia ter muita credibilidade, porque é uma pessoa com muita experiência. De tal sorte que ele disse, numa determinada passagem, que Portugal aprender de nós não precisamos de aprender com Portugal, porque tinha certeza de que Portugal cometeu muitos erros, e já tinha visto, então, quando é criada a comissão, ele que quis marcar que Moçambique era capaz
também ter voz a nível da Organização Mundial de Saúde, com pessoas experientes, com membros científicos, portanto, muito bem credenciados, e era uma projeção muito grande para membros dessa comissão e também para Moçambique, a nível da Organização Mundial de Saúde. Ele tece considerações claras, e não há ninguém que não entendeu o que ele disse, mas é preciso também perceber aqui uma coisa. Também em Portugal, numa dada altura, que os políticos quiseram assumir o protagonismo. Só que a opinião pública tem muita força e há forças internas, forças em Portugal, que têm, de facto, capacidade de reação para mudar o andamento da carroça, permita-me que use essa expressão. Portanto, o primeiro-ministro português, em algum momento, assumiu o protagonismo político e chegou-se à conclusão que, afinal de contas, a coisa não poderia ser assim. Temos o caso dos Estados Unidos da América, que o Trump deu-se mal e foi também uma das razões que um dos pecados que fez com que ele não renovasse o mandato, para além de outras coisas. Aqui em Moçambique também é preciso percebermos isto. A partir de uma certa altura, ou desde o princípio, nós, sem termos conhecimento que existia uma comissão, portanto, houve protagonismo político no sentido de que tudo estava a ser feito pelos políticos. Mas também não devemos esquecer que o Ministro da Saúde, não é médico e hoje desempenha funções políticas. Ou seja, ele tinha que se dar bem com Deus e com o diabo, passa a expressão. Portanto, isto porquê? Porque ele tinha consciência de que a comissão estava muito bem organizada, estava muito bem dirigida. Mas, por outro lado, quando no Conselho de Ministros os políticos mais fortes criam informações mais oportunas para tomarem decisões que achavam que politicamente estavam corretas, o Ministro da Saúde certamente confrontava-se com esse problema. Sou capaz de agradar a gregos e a troianos? Então, é uma situação extremamente difícil em que está colocado o Ministro da Saúde. Por isso é que ele disse, nada vai parar, a comissão vai continuar, o trabalho há de andar, mas, no fundo, há um certo pesar, porque para ele, o Dr. Helder Martins, portanto, dava-lhe os inputs, dava-lhe uma imagem de credibilidade nacional e internacional, porque é ele, o Ministro da Saúde, que teve um papel preponderante para a constituição daquela comissão e da sua própria liderança. Portanto, eu acho que, uma vez mais, em Moçambique, de certa forma, o Dr. Helder Martins e alguns outros nos ensinam que Moçambique, neste momento, está mais para a tecnologia, para os aspectos técnicos, para os aspectos científicos, sem descurar os aspectos políticos, mas, fundamentalmente, começar-se a separar o trigo do joio. Aspectos científicos devem ser dirigidos, analisados pelos cientistas, situações políticas devem ser analisadas e dirigidas pelos políticos, por forma que aquilo que uns façam bem e os outros também possam ter espaço de cooperação, a cooperação científico-política, que é muito importante, porque a voz desta comissão, não é? Vai para o governo e a voz do governo vai para a comissão. Então tinha que haver, de facto, a primazia do cientismo do que assumir um protagonismo político, que de facto isso não vai ajudar, porque é preciso perceber que Moçambique, a nível da saúde, não tem expressão a nível internacional, não se acredita no Sistema Nacional de Saúde moçambicano, que praticamente nem existe, e em género de piada dizem, todos os grandes, quando estão doentes, correm para a África do Sul. Então, por que não são tratados aqui? Mas existem, portanto, os hospitais privados, aquilo que tiram um balúrdio, mas que, de facto, não têm a credibilidade que devia ter. E também vimos, por questão, por exemplo, dos testes do Covid, a confusão que houve, e depois
com as medidas tomadas, com os últimos decretos, aparecerem funcionários do Ministério da Saúde, não é? A informarem, portanto, as camadas, a partir das camadas mais favorecidas, as pessoas mais intelectuais que vivem nas zonas nobres, que eles estão constituídos em grupos para irem tratar do Covid e mesmo fazer testes nas casas das pessoas e que dinheiro. Portanto, não era pouco assim. Então, é por isso mesmo que o Dr. Hélder Martins insurgiu-se contra certos princípios que depois vieram a colidir com aquilo que era, vá lá, o que queriam que fosse a Comissão Técnica. Doutor Carlos de Duma, a Comissão Técnico-Científica foi criada para o objetivo de prevenção e resposta à pandemia da Covid-19. Hélder Martins diz que por várias vezes esta comissão não foi consultada. Significa que algumas decisões que foram tomadas pelo Presidente da República não refletiam aquilo que era o pensamento da comissão. Qual a importância que tem este órgão, se de facto o Presidente, segundo aquilo que foi escrito na carta do Sr. Hélder Martins, não consulta este órgão? Qual a importância deste órgão, termos deste órgão? Bem, pelo decreto presidencial, inclusive, a comissão é mesmo um órgão de consulta, né? Tem o papel de emitir uma opinião antes da tomada de uma decisão referente a esta matéria. E penso que o presidente, ao criar esta comissão, o fez sabendo que precisava de uma luz por duas razões. A primeira é que esta pandemia é nova para todos, no mundo inteiro, não há um conhecimento prévio em relação a ela, né? O mundo inteiro está há um ano praticamente a lidar com esta matéria. Então, inclusive, só praticamente há 1 ou 2 dias que um dos presidentes a nível da SADC reconheceu que precisava se tomar medidas. Um ano depois, porque mesmo ele não acreditava que estava a acontecer, ou não queria acreditar. Por quê? É uma situação nova e estamos, a maior parte dos governos estão a caminhar numa zona de uma grande nuvem, de uma grande penumbra. Então é preciso que os cientistas estejam lá. Eu penso que esta foi a primeira grande razão. E a segunda, olhando sobretudo para os membros que estão lá, é para legitimar também aquilo que seriam as decisões do Executivo, né? Que não são decisões... Doutor Custódio. Sim, aí está. Quando temos essas duas grandes razões que eu penso que motivaram a criação da comissão, né? E quando ela não é consultada, de facto estamos aqui numa situação também, mostra esta situação de crise e de entendimento sobre a situação. O que é que a gente faz? Caminhamos ou não caminhamos? Às vezes na dúvida, né? Se o pensamento dos médicos, se o pensamento dos cientistas é o mais acertado ou não. E já houve, de facto, vários artigos científicos no ano passado que os próprios cientistas depois vieram a contradizer-se. A OMS, por exemplo, já apareceu com várias orientações que depois, mais tarde, a própria OMS veio dizer que não, agora temos que mudar. Então, estas situações, tendo em conta o pensamento político, porque o pensamento político é sempre de manutenção de poder. Então, quando estão numa situação em que se contradiz em relação ao seu eleitorado, sente-se muitas vezes sem popularidade. Então, sim, acaba não tomando decisões que sabe que amanhã terá que mudá-las e toma decisões paliativas à espera de uma decisão melhor e vai fazendo aquilo que não é, digamos assim, o pensamento da Comissão Técnico-Científica. Então, eu penso que a gestão desta matéria para um executivo como o nosso, com fragilidades naquilo que é o setor da saúde, com pouca percepção também da pandemia, como o global também não percebe muito bem, e numa situação também de desespero. Olha, agora nós estamos um pouco mais seguros sobre esta pandemia, né, do que em março ou em abril, quando se criou esta comissão. Naquela altura,
as previsões globais sobre o que havia de acontecer em África era catastrófico e criou-se aquela comissão tendo em conta um cenário de catástrofe que havia de acontecer, sobretudo a partir de maio, junho e julho, e que não veio acontecer. Se calhar, um ano depois quase, vários executivos, não só o moçambicano, foi perceber que não precisamos tanto desses pensamentos, porque aquilo que tinha sido previsto pelos cientistas não aconteceu. Então podemos gerir isso de uma forma política. Eventualmente pode ser isso, como aconteceu nos outros estados. Mas agora estamos num novo cenário, um cenário com um número de mortes a crescer. Penso que é isso também que chamou a atenção este presidente da SADC, de um dos países da SADC, que depois veio pelo número de mortes, pelo número de choque, que ele viu que temos que tomar novas decisões. Então eu acredito que a comissão científica ainda vai ser importante, é importante, né? Porque apesar dos cenários não terem sido, não terem acontecido da maneira como foram previstas, ainda continuamos caminhando para um precipício muito visível, se não forem tomadas medidas científicas. Dr. Carlos Jack, a ideia que fica é que o Presidente da República quer tomar decisões equilibradas, quer olhar decisões políticas, mas também parece que quer olhar decisões científicas. Como é que olha para esta... Qual é a utilidade que nós temos com essa instituição, se de facto o Helder Martins diz que, por várias vezes, as decisões que foram tomadas pelo Presidente da República não refletem aquilo que foi o debate no seio desta comissão? Bom, para o Presidente da República há uma expressão também que costuma usar em certas ocasiões: és preso por ter cão ou preso por não o ter. E o Presidente da República tem que tomar decisões, tem que dizer alguma coisa à nação. Então esse é o papel dele, ele fez com muito custo. Algumas vezes vimos as medidas que ele tomou, que olhava-se para a cara dele e disse que estava a tomar medidas a contragosto. Agora, quais eram as forças? Era a Comissão Técnico-Científica que impunha isso ou era a componente política? E ele tinha que assumir perante a sua comunidade, perante o seu povo, uma decisão em relação a isso, porque também o mundo olhava para o país a dizer que tem um presidente, tem um governo, então o governo também tem que assumir isso. E ele assumiu muitas coisas a contragosto, porque não tinha outra coisa a fazer, senão fez. E fez bem em tomar medidas. Vale mais errar fazendo do que errar por não fazer nada. Só para fechar este ponto, que lições podemos tirar deste posicionamento de Helder Martins, que de alguma forma diz que chegou ao fim, quer dizer, deu um basta de tudo que dos sapos que ele engoliu por 11 meses que ele esteve lá na organização, para que no futuro não possamos repetir situações do género? Bem, eu penso de facto que é a nação que perde, né? É a nação que perde. Todo o processo de gestão de crise deve dar primazia ao maior diálogo interno. E nós ainda estamos no meio da pandemia, a própria pandemia está a ensinar-nos muita coisa, então todos aqueles que podem contribuir, é importante que lá estejam. E Helder Martins é uma figura incontornável. Eu penso que devia encontrar uma forma de continuar lá, ou então o restante dos membros, inclusive o executivo, devia encontrar uma forma de continuar a dialogar com ele. Mas se já basta para ele, de facto, já basta, mas deve ficar a lição. Os outros que estão lá não devem ser perdidos da mesma forma. Então precisamos encontrar este equilíbrio sempre. Temos que caminhar juntos, porque o mal continua. O desentendimento dentro da comissão científica, o desleixo ou não de um e do outro não vai travar esta pandemia. Esta pandemia deve ser enfrentada por todos nós de uma forma unida. Não é? A decisão política deve continuar, mas deve encaixar-se em medidas que podem, ao mesmo tempo, afastar esta pandemia e não levar o cidadão a uma situação de penúria, porque algumas medidas, de facto, podem ser pesadas, tendo em conta a forma de economia informal que nós temos em relação ao cidadão. Então, precisamos encontrar um equilíbrio aqui. Eu penso que é uma batata quente que está com o Executivo, mas o Executivo tem que ter coragem de não necessariamente olhar para um e outro, mas para olhar para o caminho mais acertado
de modo a que possamos enfrentar esta pandemia. Doutor, só para fechar, Hélder Martins, de alguma forma, está a ser hostilizado por algumas pessoas, notoriedades que nós conhecemos, não vale a pena aqui citar o nome, por ter expressado o seu posicionamento publicamente, manifestado a sua opinião em relação a esta comissão. Alguns entendem que não, ele tinha uma pretensão de ascender a algum cargo político. Há muita coisa que se fala em volta de Hélder Martins, mas acima de tudo fica a ideia de que parece nós somos intolerantes às liberdades. Mas qual seria o cargo que ele poderia mencionar? Ele foi Ministro da Saúde. Ele ocupou todos os cargos que podia, como for, político reconhecido desde sempre. Nós criamos uma cultura aqui em Moçambique do empurra que fico eu. Então, eu vou empurrando para ficar na cadeira. Eu acredito que ele teve situações críticas de querer que alguns não o quererem, não é? Por razões obscuras. E outros, como é frequente aqui neste país, já está velho, estamos aqui nós. Certamente que dentro do grupo há de ter havido pessoas a pensar. Mas faz assim. sentido essa hostilização? Alguns hoje o chamam de caduco, mas é uma pessoa que o convidaram por isso mesmo que eu digo, nós aqui em Moçambique vivemos um princípio de empurra que fico eu. Porquê? Porque vocês são mais jovens do que eu. O que nós temos reparado é um cota, já está cansado de sair fora. Se reparar nos outros países, as pessoas com 70 anos, com 70 e tal anos, com 80 anos, são as pessoas mais credíveis na sociedade e a nível de organismos internacionais. Está a perceber? E vem a parte mais crítica, não é esta só. Para mim, a parte mais crítica que vem aí é a parte das vacinas. Sim. Qual é a vacina que nós vamos introduzir dentro do país? Como já está estudado isso, vai ser uma vacina decidida politicamente ou vai ser uma vacina decidida cientificamente? Obrigado, doutor. Partimos para o nosso último ponto em relação àquilo que é o Maranhão, que recentemente reapareceu depois de algum tempo de suspense em relação ao seu desaparecimento. Maranhão apareceu publicamente e disse que a saída de João Machava e Sr. Paulo não pode constituir motivo de alarido porque a junta militar continua. E disse mais que eles entram à espera do governo para poder negociar este processo todo que já perdura há algum tempo. Vou fazer uma citação direta de Maranhão, diz que o Paulo Machava foi o meu elemento, eu promovi-o a general, porque ele trabalhava bem. Já no fim, ele pensou no dinheiro e abandonou. Eu não fui capturado nem ferido, eu estou saudável, estou vivo e ainda tenho energia. Se o governo não quer negociar com a junta militar, vamos. Este é o certo da entrevista de Maranhão que concedeu a um órgão de comunicação social que foi esta semana em relação ao seu desaparecimento e também em relação a este abandono. Doutor Custódio Duma, estamos aqui, o reaparecimento do Maranhão, falou-se tanto de que de alguma forma ele teria sido capturado, ele reaparece, dizer que não, eu estou aqui e ainda estou à espera do governo para negociar. Como é que olha para essa opinião que se criou de que o saída de João Machava e do Paulo, de alguma forma, vai fragilizar a junta militar? O Maranhão aparece e diz não, a junta militar está firme. Como é que olha para este reaparecimento e esse posicionamento do Maranhão? Bem, eu preferia começar pela parte em que ele diz que está preparado, está disponível para o diálogo. Eu penso que isto deve ser muito bem aproveitado politicamente, já que estamos a falar aqui da vontade política também. Deve ser aproveitada esta vontade dele de dialogar. Durante algum tempo foi um pouco difícil perceber-se se eles estavam ou não estavam preparados para tal, mas agora se ele aparece de viva voz a dizer que quer dialogar, está disponível, então deve aproveitar-se. Nós temos experiências no passado que não foram boas ao desprezarmos grupos pequenos. O que está a acontecer em Cabo Delgado, quando começou, dizia-se que não é nada, é um grupo de bandidos e não sei quantos, não sei o quê, cresceu a um nível praticamente que chegou um pouco ao descontrole.
e depois temos aí números de mortes, de deslocados e tudo mais. Aquele grupo que nós desprezamos, hoje é um grupo que precisa de uma atenção especial. E então não se pode desprezar também Mariano Nhongo quando diz, por exemplo, que ele não está fragilizado, porque nós não temos o conhecimento, digamos assim, mais geral daquilo que está a acontecer dentro da área onde ele está, do grupo com quem ele está. E, de facto, houve momentos em que este chefe de Estado-Maior do Nhongo, quando diz, por exemplo, que já não estava com ele desde novembro, aí cria uma situação de dúvidas realmente se ele ainda estava no ativo ou não estava no ativo. De novembro até a altura em que ele se entregou, onde é que estava Mariano Nhongo? Mariano Nhongo fez alguns ataques. E tendo em conta as experiências de Cabo Delgado, a facilidade que se tem neste país de recrutar jovens para as fileiras, eu não tenho dúvidas que, eventualmente, Mariano Nhongo pode estar a fazer uma nova campanha de recrutamento de jovens de outros grupos para fortalecer a sua fileira. O que eu quero dizer é que, independentemente de uma ou de outra posição, daquilo que ele está a dizer, não se deve desprezar. E Moçambique está numa situação em que não deve viver com base em guerras, com base em armas. E nós não podemos ter dois focos de guerra. Temos Cabo Delgado e temos a Zona Centro. A abertura que ele deu de diálogo deve ser o máximo aproveitado. Penso que, por um lado, ele está a apelar ao diálogo, ao mesmo tempo a fazer uma ameaça. Quando diz que desvaloriza todas essas situações, ele está a ameaçar. Mas é uma ameaça legítima de quem está no mato. Então, neste momento, como Estado, temos que trazer este filho de Moçambique ao diálogo, de modo a que ele não continue a a criar distúrbios na Zona Centro. E essas suas reivindicações podem ter alguma resposta e já existe algum cenário de resposta, então que seja aproveitado esta brecha que ele trouxe de diálogo. Doutor Carlos Jack, se olharmos um pouco para Mariano Nhongo, aparentemente reapareceu, parece cada vez mais forte. Aparentemente, Mariano Nhongo não nos parece forte. Ele disse que, neste momento, não está preparado nenhuma guerra ou ataque contra seja estruturas, infraestruturas, seja autocarros. E disse mais, a junta militar paralisou as armas, está a aguardar o governo abrir as portas para mandar os meus homens. Isso é Mariano Nhongo a dizer isso. A questão que eu lhe coloco, doutor, e fica a ideia também que, de alguma forma, as forças de defesa e segurança não estão a conseguir capturar o Mariano Nhongo. Queremos ou não, mas a ideia que fica é essa. Se Mariano Nhongo até hoje continua onde está, é porque, de alguma forma, as forças de defesa e segurança não estão a conseguir, porque as ofensivas militares, de algum tempo para cá, aumentaram. Qual é a melhor saída para ultrapassarmos essa questão? Porque parece que estamos a adiar um problema que amanhã, provavelmente, vamos ter que sentar e negociarmos com a mesma pessoa que ontem negávamos de negociar com ele. As forças de defesa e segurança têm a capacidade, são capazes, portanto, de neutralizar aquele foco de desestabilização do país. Tem, sim, senhor. Aquilo é só uma decisão política, das duas uma. Ou se negocia de uma forma clara e elimina-se o problema na base das negociações, ou então se intervém militarmente para eliminar isso. São duas posições, ou uma ou outra. Portanto, mas parece que o governo desistiu de negociar com o Nhongo. Essa é a ideia que fica. Bom, neste momento, quer dizer, o governo, o problema é a pandemia ou Mariano Nhongo? O que é mais perigoso? É a pandemia ou Mariano Nhongo? Penso que é esse o dilema do Presidente da República, neste momento até, não é? Muito obrigado. Outras considerações, Dr. Carlos Jack, mesmo a fechar? Não, a única coisa que eu posso dizer muito rapidamente é que, efetivamente, o exemplo que deu o Dr. Hélder Martins, que não se repita, porque é preciso haver diálogo, é preciso haver respeitabilidade nas decisões e nas pessoas. Se nós conseguirmos fazer isso, certamente que vamos caminhar bem na área de saúde em Moçambique. Doutor, gostou de últimas considerações, mesmo para fechar? As minhas últimas considerações são no sentido de continuarmos unidos, não é? Estamos a perder grandes referências nacionais com esta pandemia
o que quer dizer que ela é real, independentemente das nossas divergências políticas, das nossas divergências do ponto de vista de ideias. O mais importante, de facto, é que a mensagem da prevenção seja muito bem direcionada ao cidadão, de modo a que o cidadão esteja preparado para fugir ou prevenir-se desta doença, porque já vimos que o seu tratamento pode ser difícil, né? A recuperação em relação a ela pode ser difícil. Aqueles que estão recuperados, bem-haja para eles, bem-haja para o esforço que está a ser feito, está a ser dado pelo pessoal médico, mas é melhor prevenir do que enfrentar o sistema de saúde. Dr. Custódio Duma, muito obrigado pela sua presença. Dr. Carlos Jack, muito obrigado pela sua presença. E nós colocamos o ponto final da presente edição no dia que estivemos a debater a questão do impacto político da morte de David Simango e tivemos também a analisar um pouco sobre a saída de Hélder Martins da Comissão Técnico-Científica da Covid-19. Igualmente, o último tema, estivemos a refletir um pouco sobre aquilo que foi o reaparecimento de Maria Nhongo. Diz que a junta militar está firme, mesmo com a saída de João Machava e de Paulo Guirante, a junta militar vai continuar. E nós colocamos o ponto final da presente edição com a promessa de voltarmos na próxima terça-feira com mais temas que marcam a atualidade. Boa noite.